Hoje, vamos falar um pouco sobre uma das civilizações mais incríveis que temos conhecimento. Hoje vamos falar sobre a civilização Maia. Peço a gentileza de se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora vamos para o vídeo. A civilização Maia desenvolveu-se no sudeste do México, no sul da Guatemala, a parte ocidental de El Salvador, Belize, Honduras e as planícies do sul até a planície costeira do Pacífico. Foi um povo que se destacou pela arte, arquitetura, sistema de escrita, matemática, astronomia e ecologia. Os maias viviam na região conhecida como Mesoamérica, que ficava localizada na América Central em sua maior parte, e América do Norte, apenas em parte do território em que hoje está localizado o México. São conhecidos por serem uma civilização pré-colombiana. Os antigos maias eram gênios astronômicos. Seus calendários têm confundido os cientistas há décadas, mesmo que os tenham criado milhares de anos atrás. Há um calendário maia em particular que tem frustrado os cientistas até o fim. Ele possui 819 dias, todos escritos em um antigo texto glífico. No entanto, pesquisadores recentemente fizeram uma descoberta bastante significativa. Em vez de vê-lo como algo anual, eles o analisaram em um ciclo de 45 anos, quando perceberam que o calendário corresponde a esses ciclos de todos os principais planetas. O calendário não era apenas para a Terra, mas para o cosmos. Eles simplesmente precisavam observar o céu, ver em que lugar o planeta estava e, em seguida, marcar quando ele voltava para exatamente o mesmo lugar. Isso lhes permitia criar um sistema complexo de calendário abrangendo décadas e prevendo com precisão eventos celestiais. Estou falando de eclipses solares e lunares, do ciclo solar de Vênus e dos movimentos de todos os outros planetas visíveis, como Júpiter e Saturno. E é claro que não podemos esquecer de Marte e Mercúrio. Os pesquisadores só desvendaram os segredos do calendário quando começaram a analisar os ciclos planetários. Mercúrio completa 7 ciclos dentro do calendário de 819 dias, enquanto Marte possui um ciclo de 780 dias que se repete precisamente 21 vezes ao longo de um período de 16.380 dias, o que equivale a 45 anos, ou 20 ciclos de 819 dias. O consenso geral agora é que, quando os astrônomos maias criaram seus calendários, eles imaginaram um sistema muito maior que tentava incorporar todos os objetos celestes que podiam ver a olho nu. É importante lembrar que existem outros calendários também. O calendário sagrado tinha apenas 260 dias e era usado para entender o ciclo de colheita. O Aab era um calendário de 365 dias usado para o ano na Terra. Religião. A primeira informação de relevância sobre a religião maia é que eles acreditavam em mais de um deus, portanto, eram politeístas. Assim como outros povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Tamoanchan, um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para o mundo sobrenatural, e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos, e garantissem o funcionamento do universo. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que se entregavam voluntariamente ao sacrifício. O arqueólogo Nicholas J. Saunders afirma que os governantes dessa sociedade organizavam milícias com o propósito único de aprisionar grandes guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los. Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos, e as formas mais comuns de sacrifícios eram a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas. Uma das bebidas alucinógenas era o bauche, composta por bebida alcoólica feita de mel, cascas de árvore e cogumelos alucinógenos. Os rituais de transe,
por sua vez, eram restritos à elite da sociedade. Alguns dos deuses maias que podem ser citados são Itzamna, o deus criador do universo, Ixchel, a senhora do arco-íris, Kinijal, deus sol, entre outros. Muitos outros deuses como Unaco e Shak eram entendidos como outras manifestações de Itzamna. Sociedade e cultura. Os maias possuíam uma sociedade hierarquizada, isto é, dividida em grupos sociais muito bem definidos, cada qual com funções distintas. O grupo mais numeroso da sociedade era dos camponeses, os responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de sua cidade. A elite era responsável pela administração das cidades-estado e pelas funções religiosas. A autoridade máxima e topo da pirâmide social maia era o rei de cada cidade, chamado de Ajal. Os maias enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, isto é, em ciclos de fases que iriam repetir para sempre. Acreditavam que a Terra era plana e que ela possuía 4 direções sagradas, cada qual possuindo uma cor respectiva. Utilizavam de desenhos de animais para representarem suas ideias filosóficas e outras áreas do conhecimento, como a astronomia. Política. Os maias nunca formaram um império propriamente dito, como os incas e astecas, porque sua organização política era baseada na ideia de cidades-estado. Ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independente, com autoridades próprias e fronteiras que eram estabelecidas pelos limites da própria cidade. No caso da civilização maia, a sua zona de ocupação é considerada como as regiões que estavam sob a influência maia. As cidades-estado maias praticavam o comércio entre si, mas os historiadores e arqueólogos também provaram que elas travavam guerras entre si. Essas guerras aconteciam porque determinadas cidades sempre tentavam impor seu domínio sobre as cidades vizinhas. Ao longo da história maia, algumas cidades conseguiram impor um certo domínio regional. Entre as cidades de destaque podemos mencionar Palenque, Tikal e Calakmul. A cidade de Chichén Itzá é apontada por alguns historiadores como uma cidade de cultura mista de toltecas e maias. Como já exposto, o rei chamado pelos maias de Ajal era a autoridade máxima da cidade e era tido pelos súditos como uma manifestação dos deuses. O poder real era transmitido de maneira patrilinear, isto é, seguia a linhagem do pai. Apesar dessa linhagem patrilinear, o trono poderia ser ocupado por uma mulher nas seguintes situações: quando o rei nomeado não tivesse a idade suficiente ou, se estivesse lutando na guerra. Os sacrifícios humanos tinham uma importante função na política maia. As citadas milícias formadas pelo rei para aprisionar guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los visavam, principalmente, a guerreiros de alto nível e a governantes. Isso porque capturar guerreiros conhecidos de outras cidades trazia um grande prestígio para o rei responsável pela captura. Decadência dos maias. A civilização maia viveu seu auge durante o período entre 250 d.C. e 900 d.C. Após esse período, os historiadores apontam que foi iniciada a decadência que levou ao desaparecimento deles. Esse período de declínio é conhecido como período pós-clássico. Os motivos dessa decadência são estudados ainda pelos historiadores, que apontam atualmente como principais causas: a falta de alimentos resultante da superpopulação e do esgotamento da terra, desastres naturais, doenças, além das guerras. Durante o enfraquecimento da civilização maia, alguns locais perderam de maneira drástica um grande número de habitantes. Essas pessoas mudaram-se para outros locais da Mesoamérica em busca de melhores condições para viver. Com isso, grande parte das cidades maias foram abandonadas, e quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades total ou parcialmente vazias. Então galera, chegamos ao fim de um pouco de história de como foi a chamada Era Maia, esse povo tão grandioso e misterioso ao mesmo tempo. Por favor, não deixe de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Desde já meu muito obrigado e até a próxima!